bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Bem-vindas, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez, meu amigo José JR e eu, Samuel Cavalcante, aqui para falar com vocês no videocast da K21, que também vai lá pro Love the Problem, exatamente, que é um canal de podcast. Bem-vindo, meu amigo Zé, dá um oi pra galera, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, a quem ou o momento que você estiver vendo esse vídeo ou ouvindo a gente, se interessar. Mais uma vez, a alegria tá aqui com o Samuga, porque a gente vai dar uma continuidade no assunto que a gente parou, né, Samuel? Eu ia te perguntar exatamente isso. O que a gente vai falar hoje, cara? Fala aí pra gente, o que a gente vai falar? No último vídeo, que talvez você vai encontrar aqui, ó, vai aparecer aqui algum cantinho aqui em cima, se você estiver vendo aqui a gente tava falando sobre Flight Levels e o Kanban, e o método Kanban, né? A diferença um pouquinho, que é uma pergunta que aparece muito para todos nós, e a gente esclarecendo aqui alguns pontos e falando dessas diferenças que podem existir pra gente entender que, pelo menos o Samuel disse que já entendeu a diferença, né, Samuel? Do último vídeo. Então, se você não viu, fica a dica aí, assiste a gente lá no outro vídeo, depois você volta pra cá, se você assim o quiser. Senão, pode seguir aqui que você vai pegar também alguns pedaços que a gente vai continuar essa história. Durante a conversa anterior que nós tivemos, você falou sobre as 5 atividades do Flight Level. Visualizar a situação, criar foco, estabelecer iterações ágeis, medir o progresso e operar e melhorar, né, a quinta atividade. E quando você trouxe elas, né, a gente falando sobre como é que eu entendo essa diferença de Scrum, já falei Scrum aqui, nossa, Scrum é outro vídeo, tá, gente? Tem aí em algum lugar o vídeo que o Zé, eu e Toledo Scrum. Talvez tenha mais alguém, a gente talvez esqueceu, viu? Exato, faz parte aí. Mas se você quiser ver esse vídeo, vai aparecer aqui também. A galera vai colocar aqui pra vocês, tá bom? Aí do vídeo. E aí a gente tava falando sobre essa diferença sobre Flight Levels e o método Kanban, que as pessoas se confundem muitas vezes. E aí eu provoquei o Zé no meio do vídeo sobre entendi o porquê da confusão. O porquê da confusão. Por exemplo, o método Kanban tem a prática visualizar. E aí, aqui tem visualizar a situação no Flight Levels. Opa, o que tem de diferente entre um e outro? Tá no vídeo anterior. E aí, agora a gente vai continuar essa conversa daqui, beleza? Outro caso que tem comparado, que dá muito, pode gerar confusão, no método Kanban, nós falamos sobre limitar o trabalho em progresso. E aqui no Flight Levels a gente fala sobre criar foco. Zé, ajuda aí, cara, como é que a gente diferencia? Bom, assim, não existe, primeiro, assim, não sei se a gente falou isso no primeiro vídeo, senão fica aqui o complemento. Não dá pra gente fazer um depara exatamente de tudo que existe. Esse é o primeiro ponto, porque a gente está falando de um método que é muito bom, como a gente também já comentou no outro vídeo, mas também a gente está falando de um modelo cognitivo de pensamento, aonde você consegue, que é o Flight Levels, que você consegue visualizar melhor a situação inteira da companhia, a estrutura operacional dela, e fazer mudanças melhores, porque você está mexendo direto na operação. Se você for curioso, vai lá no primeiro vídeo de novo, que a gente falou sobre isso. Então, a atividade criar foco, a ideia que o Flight Levels como modelo cognitivo traz a gente precisa criar foco, muito mais do que talvez fazer outras coisas, como, por exemplo, limitar o IP, descartar aqui. Eu acho que quando o Flight Levels traz a criação de foco, a gente está dizendo para a companhia, para a empresa, a importância de criar esse foco. E um dos pontos principais... Fala, pode falar. Eu ia trazer que também tem uma questão de propósito, né? Quando a gente fala em limitar o trabalho em progresso do método Kanban, a gente está falando de gerenciar a demanda e capacidade. Me corrige, tá, por favor, porque você é especialista em Flight Levels, é trainer de Flight Levels. Quando a gente fala em criar foco, é mesmo uma forma de pensar. Para de olhar para todos os lados e ver qual que é a coisa mais importante para os seus clientes. Me ajuda aí. Boa, então quando a gente fala, exatamente, quando a gente está falando de criar foco, na verdade a gente está tentando trazer uma informação que é a mudança da compreensão do trabalho sobre o que é importante estar terminando. A gente comentou isso no vídeo anterior, se não me falha a memória. Falamos. E aqui, então porque o que acontece, eu terminar o trabalho é mais importante do que começar o trabalho. Aí Sim. A gente usa, mas o limite de WIP, que é uma das práticas
que é limitar a quantidade de trabalho simultâneo, né, em paralelo, que a gente fala no Kanban, mas a questão de criar foco é fazer que, independentemente se você tem essa prática de limitar o IP, é fazer com que as pessoas tenham foco nas coisas realmente que importam, que são valorosas para a companhia como um todo, porque começar um novo trabalho custa dinheiro. Verdade. E terminar gera dinheiro. Então, dado que isso, eu criar foco o máximo possível sobre os itens de valor para a companhia vai ser sempre melhor. E aqui eu estou falando não no nível simplesmente de um time, uma área, um departamento. Eu estou falando a empresa criar foco. Então não é limitar a quantidade de trabalho que a empresa está fazendo. Tem essa diferença. Limitar é uma coisa muito boa e a gente deve fazer por todos os benefícios que o Kanban traz, certo, Samu? Um deles é controlar o fluxo, né? Você tem menos variabilidade no fluxo e tudo mais. Mas a criação de foco é uma prática que muda a forma que a empresa vê. Eu preciso ter foco. E é isso que traz aqui na questão de que o Flat Levels traz para criar o foco. Né? Zé, agora eu vou trazer uma coisa que eu pensei agora, meu amigo. Literalmente, a gente não falou sobre isso ainda. O Scrum, ele tem 13 prescrições, pelo que eu me recorde. Não sei se mudou esse número de prescrições, mas são 13 prescrições. O Kanban tem 6. O método Kanban tem 6. Então, pelo que eu estou entendendo, que são as práticas, certo? Prescrições. Gostei que você falou prescrição, eu tô aqui, bom. Prescrições, são as 6 práticas. Você sabe que o seu comentário foi polêmico agora, né? Porque você tá falando que então o Kanban é prescritivo. Aí vai ter a galera que vai é prescritivo. Assim, vou tirar. Não, é polêmico, eu sei, mas eu quero dizer 6 prescrições do ponto de vista assim: olha, se você está fazendo essas 6 coisas, então você está fazendo o melhor uso dos sistemas Kanban, do método Kanban. O melhor uso, não quer dizer se você faz ou não faz. Não, porque o método Kanban é um método evolucionário. Então, a partir do momento que você decide usar as coisas, usar o método Kanban, qualquer coisa que você começa a utilizar, você já está indo para um sistema Kanban. Então, estou fazendo uso de sistemas Kanban. Então, melhorou aqui? Não, melhorou, porque a gente pode entrar na polêmica aqui, mas o ponto é, eu entendi o que você deixa claro para todo mundo, que a gente não vai trazer a polêmica, não. Mas existem pontos destacados. Quais são os 6, por exemplo, Samuel, do método Kanban? A gente falou no outro vídeo, mas vamos repetir para todo mundo aqui. Na verdade, tem até o nome, né? Visualizar, limitar o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, tornar políticas explícitas, estabelecer ciclos de feedback e, o último, melhorar colaborativamente. Faça acordos, né, de melhoria também. Aí e ainda tem os princípios, né? Mas os princípios eu não vejo eles como prescrição, eu vejo eles como viva isso. Do método Kanban, os princípios de serviço e os princípios da mudança. Se você não conhece o que o Samuel falou, não ouviu, fica a dica de um livro gratuito, que é o Kanban Essencial Condensado, que se você tiver interesse, manda mensagem pra gente aqui, eu encaminho pra você esse vídeo, ou você pode entrar lá no site da Kanban Universe e lá você consegue fazer o download, tá bom? Gratuitamente. Aí explica também, tem algumas imagens, né, que mostram exatamente esses pontos aí que o Samuel tá falando. Legal? Perfeito. Então, quando a gente olha para as prescrições do Scrum, prescrições, abre entre aspas aqui, do Kanban, pensando igual as prescrições do Kanban, seria certo dizer que o Flat Levels tem 5? Que são as 5 atividades? Olha, se a gente falar sobre prescrição, e o termo prescrição é porque alguém prescreveu, então vamos lá, né, na palavra. Igual o médico faz uma prescrição de um remédio pra você, né? Uhum. Sim, nunca ninguém fez essa pergunta, Samuel. A gente poderia considerar 5 atividades, 5 prescrições. Tá prescritivo dentro do modelo de pensamento. Se eu usar as 5 atividades em todos os níveis, a gente consegue alcançar o Business Agility. Perfeito. E aí, entrando nessa questão não é comparação, né? De confusão, porque não é uma comparação. Aqui a gente olha, por exemplo, medir o progresso e estabelecer interações ágeis, é muito fácil a gente confundir com tornar políticas explícitas e estabelecer ciclos de feedback do método Kanban. É fácil fazer essa Peraí. Confusão. Qual que é os dois aí que você falou? Repete de novo, só pra... No Kanban, no método Kanban, torne políticas explícitas e estabeleça ciclos de feedback. E aí, as 5 atividades seria estabelecer interações ágeis e medir o progresso. São coisas distintas. São, né? São distintos. Você pode usar exatamente o que o Kanban está trazendo para dentro, não tem problema. Mas quando a gente fala de medir o progresso, a gente está falando de medir o progresso. Aí uma das grandes diferenças verdadeiras, quem tiver dúvida pode consultar o livro do Kanban, pode ser o mais novo que foi lançado, uma edição nova com complementos, né?
que o David acabou de lançar, chama Discovery Kanban, se não me falha a memória. Tá aqui atrás, mas depois eu posso confirmar com vocês. Ou o Kanban mesmo, o método em si, e o que a gente ensina nas aulas, né? Samuel, eu e o Samuel somos trainers de Kanban. O ponto aqui é que as métricas, o medir o progresso, o principal foco do Flight Levels não é medir o progresso de quantas tarefas foram entregues pelos times, mas sim resultado de negócio para a empresa. Esse é o principal foco do medir o progresso que a gente fala. Como é que a gente está progredindo os resultados para atingir os objetivos que a empresa deseja? Esse é o primeiro ponto. Não quer dizer que a gente não vai medir, usar métricas para fazer outras coisas. Até porque no time, por exemplo, no nível 1, o que você tem lá vão ser as melhores práticas que você queira utilizar. O Flight Levels, ele não entra nesse quesito de discutir o que tem no nível operacional. Tem que ser forma de trabalho A, forma de trabalho B, forma de trabalho C, Scrum, Kanban, Safe, Less, não importa. Então você vai usar as práticas que vocês desejarem, as métricas que fizerem sentido para o contexto, que o Flight Levels ele não está dando exatamente como a gente vai fazer. O que a gente está falando é, no nível 1, meça o progresso. Mas o principal foco, como eu te falei, Samuel, você pode ter as métricas, por exemplo, de lead time, ela não é uma métrica diretamente ligada a um negócio. Certo, Samuel? Porque ele é uma métrica de eficiência. Ela pode ajudar a tomar decisões estratégicas. Sim. Né? Sabendo de time, eu posso tomar uma decisão estratégica baseada nela. Porque aí eu sei quanto tempo leva pra gente fazer alguma coisa. E aí eu tomo uma decisão estratégica para produzir algo novo e tudo mais. Um exemplo aqui, né? Mas... E o lead time, então não vale a pena? Não, aqui não vale a pena nos outros níveis. É porque nos outros níveis a gente está querendo olhar mais outras coisas. Também o lead time a gente precisa saber. Também a capacidade, o throughput, que é a vazão, que são métricas mais comuns, mas eu preciso também ter outras métricas, que são métricas mais de negócio, que está olhando dentro do nível 2 e do nível 3. Tá bom? Esse é o medir o progresso. E a outra atividade que você falou, que era o ciclo de feedback, você fez a comparação com qual? Estabelecer interações ágeis. Perfeito. Ciclos de feedback, no método Kanban, me corrija aí, me complementa, tá, Samuca? A gente fala basicamente de cadência, certo? Inclui mais uma coisa aí, vou aproveitar para incluir. Inclui métrica, inclui gestão visual. Porque tudo isso gera informação de volta pra gente. Então, esses 3 pontos que a gente falou aqui pra vocês, por isso chama ciclo de feedback. Feedback nada mais é do que retroalimentação. Tudo aquilo que volta pra gente, uma nova informação sobre alguma coisa, a gente tá retroalimentando e a partir desse momento a gente toma uma nova atitude. Então, visualizar métricas e as cadências, elas fazem esse procedimento. O interação ágil, ter interações ágeis dentro do Flight Levels, o Flight Levels, ele quebra 2 pontos aqui desses 3, nesse deparo que a gente está fazendo, né? Acho que é a primeira vez que a gente está fazendo esse deparo assim, né? Que eu saiba, É a primeira vez. Né? Então, assim, o primeiro a gente tem 3 pontos que a gente colocou aqui. Visualizar. Estabelecer interações ágeis, a gente não está falando diretamente de visualizar, então ele caiu aqui. E nem métricas, porque medir o progresso é medir o progresso. O que são interações ágeis? Sumarizando aqui, interações ágeis é termos as pessoas certas, nos momentos certos, falando das coisas certas. Exemplo direto para todo mundo, para não ficar essa frase bonitinha, né? Como é que é? Você repete aí, né? Então vou repetir para quem gostou da frase, né? Interações, pessoas certas, falando das coisas certas, no momento certo, ou nos melhores momentos. Então, essa interação ágil, ela pode ser assíncrona e síncrona. Acho que até comentei também no outro vídeo sobre isso, né? Sim. Então, aí o que é isso, a interação, então? Zé, dá um exemplo direto pra gente poder entender. Exemplo direto. Quais são as habilidades... Vamos discutir um assunto, tem uma reunião. Pergunta pra todo mundo. Quem vai participar dessa reunião? A primeira coisa que as pessoas fazem. Tá, interação ágil, então é uma reunião, Zé? É uma interação entre pessoas. Juntou pessoas, elas vão interagir. Dado que elas vão interagir, essa interação tem que ser ágil. E o que significa diretamente isso? Se eu juntei um grupo de pessoas para conversar, síncrono a síncrono, para resolver alguma coisa, a primeira pergunta é quem é que vai participar desse momento? Perfeito. Aí, não é quem é que vai participar, a gente tem que desconstruir uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês. Quais são as habilidades... Primeiro, quais são as habilidades que eu preciso ter ali? Conhecimentos. Mais do que pessoas, quais são as habilidades e conhecimentos que eu preciso ter para aquela conversa acontecer? Ô Zé, agora eu vou, só para entrar aqui, aproveitar que você trouxe isso, porque no treinamento de técnicas de facilitação, eu falo sobre isso, cara. Qualquer reunião que você vai marcar, gente, então, pensei em chamar o Zé. Por que você pensou em chamar o Zé? Quais são as competências, as habilidades que o Zé tem para você ter pensado em chamar ele para essa reunião? Isso para qualquer reunião. Agora, quando o Flight Levels traz isso de um jeito mais direto, né? Para falar desse assunto, é uma prática que você pode pegar e sair replicando para as outras reuniões que você faz na empresa, gente, pelo amor de Deus. Em vez de você chamar o Zé, quais são as competências que o Zé possui para
eu ter pensado nele. E aí eu posso chamar qualquer outra pessoa. Aliás, eu até sugiro, chame a competência, não a pessoa. Faz sentido? Faz, totalmente, que é basicamente o que eu vou falar aqui. Até já deu a dica pra mim de fazer o treinamento de facilitação de novo com o Samuel, porque faz muito tempo que eu não vou. Então, quando você falou, eu falei, pô, que legal, não sabia que você tava falando sobre isso. Então, são 3 pontos que a gente olha, né? Primeiro 4, na verdade, né? Que lá no primeiro vídeo a gente falou sobre isso. Tem um canvas para ajudar a melhorar essas interações. Então, basicamente, a primeira coisa é qual o resultado esperado que a gente quer desse momento, que a gente está se juntando para fazer. Isso tem lá no Canvas. Tem mais outros assuntos, mas acho que esse é o principal. Então, antes de eu começar qualquer reunião ou interação com alguém, bate-papo, qualquer coisa, qual é o resultado que eu espero disso? Segundo, quais são as habilidades, skills e conhecimentos que eu preciso para chegar nesse resultado que eu desejo? Terceiro, dado essas habilidades, quais são as cargos e pessoas que estão envolvidos? Então, vou dar um exemplo aqui do nível 2 do Flight Levels, que é o nível de coordenação, onde os times, áreas, departamentos que produzem algum produto, nesse exemplo que eu estou dando, tem alguém que vai lá uma value stream inteira. Então, quais são os cargos e posições e papéis que desses times, áreas, em todos, que têm essa responsabilidade, essa skill e essa habilidade? A partir do momento que a gente encontrou essa informação, aí eu vou encontrar o nome da pessoa. Perfeito. E aí tem mais um ponto. Realmente, eu preciso que aquela pessoa esteja aqui representando aquele grupo de pessoas, aquele time, aquela área, porque se a gente for pensar numa value stream muito grande, às vezes a gente vai ter que fazer uma reunião com 300 pessoas. Pô, a value stream inteira, chama só 2 de cada um. Tá bom, 150 pessoas, tá bom? Vamos fazer assim? Não chama todo mundo não, só chama 2 de cada pedaço aí do nosso value stream. Tá, deu 150 pessoas. Uma reunião de 150 pessoas, será que ela é produtiva? Será que vai ter interações ágeis entre as pessoas? Não, mas todo mundo tem que estar sabendo. Pô, será? Acho que o final teve um treinamento que veio uma pessoa de facilitação, ele contou uma coisa parecida com essa, assim, que um dos gestores gostava e fazia questão de ter uma reunião semanal com todos os colaboradores. Todos. E aí parava o andar lá com 80 pessoas, eu acho, alguma coisa por aí. E, no final das contas, era uma reunião dele. Era ele dando informações para o pessoal do que está acontecendo. Na minha opinião, o propósito da reunião é legal, sabe? Só que tem que ser síncrono. Será que não poderia ser assíncrono? Várias outras questões. Mas sabe qual que é a graça do final da história aqui? É que chegou um momento que o pessoal dava feedback para esse gestor e ele continuava fazendo a reunião de 2 horas assim. Chegou uma hora que eles começaram, que um deles desenvolveu um bingo e ficavam jogando bingo durante a reunião, cara. Olha o problema aí que a gente tá falando. Eu perguntei se podia contar essa história, ele deixou, tá? Eu não lembro o nome dele, nem o nome da empresa. E tinha 2 pessoas dessa empresa antiga, né, que ele trabalhou no treinamento. E aí ele falou assim, fulano viu eu jogando bingo. Pergunta pra ele aí. Rapaz, as pessoas certas no lugar certo e na hora certa é importante. Fora o fato de que tem gente que vai pra reunião só pra dizer que existe, né? Então, gente, se você tá indo só pra dizer que existe, nem vai. Muito bom. Obrigado, Zé. Tem isso, Samuca. Eu acho que para finalizar aqui, tem um ponto das reuniões, assim, vai ter, dependendo da estrutura da empresa, que sim, há necessidade de você ter pessoas participando e vai ter grandes salas, assim. Sim. Mas eu dou o alerta sempre para as pessoas, antes de você montar um tipo de reunião desse sentido, veja se realmente as pessoas que estão são pessoas que você precisa para tomadas de decisões durante as discussões para alcançar o resultado que você queira e se realmente todas elas têm a obrigação ou necessidade de estar, porque muitas vezes a gente pode não chamar uma área, porque talvez ela pode ser acionada tão exceção de regra, sabe? Por exemplo, tem uma área lá que ela funciona muito legal. Ela tem um SLA, Service Level Agreement, lá, o tempo de atendimento. Então, você pede alguma coisa para eles são previsíveis, eles estão bem estruturados, né? E eles te respondem sempre nesse momento. Pô, mas se eu tô fazendo uma reunião da value stream inteira para atender o produto, do começo ao fim, tem o comercial, tem o marketing, tem todo mundo ali, tá ali, eu tenho que ter essa área também aqui. O questionamento que eu faço é, será? Que toda vez que você demanda algo, eles sempre entregam naquele prazo que você tem, você não precisa de alguém daquela equipe, tá ali junto. É previsível, não tem imprevisibilidade. A variável não existe, então é controlado, é uma exceção, se caso houver algum problema. Então,
Então, talvez você não precise. E o segundo é ter a garantia. Ponto para finalizar aqui é, se for para dar recado para que as pessoas depois perguntem de novo, depois da reunião, o que aconteceu, então isso já é um sinal que, opa, será que a gente tá com as pessoas certas ali? Porque, na verdade, ele deveria não perguntar. Uma vez dito ali, discutido, tomada a decisão, aquela decisão tem que estar muito bem colocada para todo mundo. Se alguém levantar a mão, o que foi decidido lá? Tá na reunião, você não tava lá? Não, tava, mas eu não prestei atenção. Então a gente tem ali, então talvez um ponto de melhoria daquele momento. Legal? Muito bom. E esse aqui finaliza essa parte de interação. Perfeito, Zé. Só nisso aqui de reunião a gente consegue ficar falando um tempão. E aí o último item, né, que pode... Aliás, tem mais duas coisas que nós queremos falar, porque o Zé disse que ia trazer a informação nova pra gente aqui, viu, galera? Então, e o último item que dá pra comparar, e aqui, comparar não, né, que gera confusão, e aqui eu realmente, particularmente, eu acho muito parecido, tá, Zé? Então, vamos ver se você consegue quebrar esse paradigma meu aqui. Operar e melhorar. E no método Kanban fala, melhore colaborativamente, evolua experimentalmente. O opere e melhore, eu acho que talvez tenha não só a similaridade com o que você está trazendo do próprio método Kanban, mas em vários outros métodos que estão dizendo que você precisa, então, começar a trabalhar e os aprendizados do caminho você vai fazendo melhoria. O próprio TPS é assim, né? O sistema Toyota de produção de manufatura há 70 anos. O que é isso? Tá lá muito bem montado a linha de produção da Toyota, mas sempre tem alguém ali olhando para ver o que eu posso melhorar do sistema de produtivo. Qual é o processo, qual é a parte, se é máquina, se não é, se é pessoas. Ele sempre tá fazendo essa melhoria. Então, para a gente realmente ver o que acontece, se está fazendo sentido para aquilo que você criou e está resolvendo os problemas que a gente está trazendo, você tem que rodar. Então, todos os métodos frameworks, inclusive o modelo de pensamento do Flight Levels, traz a mesma ideia. Cara, eu preciso ver as coisas acontecendo para eu poder fazer a melhoria conforme as coisas forem acontecendo. E aí vem a questão da, talvez aí, o mindset ágil que a gente fala é tentar fazer isso o mais rápido possível, né, Simão? Então, assim, quanto mais vezes eu fizer melhoria e aprender sobre o que está acontecendo, melhor eu vou ser, mais rápido eu melhoro. Essa é a ideia. Então, no Flight Levels, a gente tem isso, e a gente chama isso, no Flight Levels, de um dos lados da moeda do Flight Levels, por chamar assim. Como assim? O Flight Levels tem duas moedas? Sim, tem duas moedas. Uma moeda com dois lados, e a gente chama as 5 atividades de System Design, é o design do sistema. A gente precisa desses 5 atividades para que as coisas aconteçam. Mas o outro lado da moeda é a novidade. Eu quero saber se você quer perguntar mais outra coisa, senão eu já saio aqui falando o que Traz o outro lado da moeda aí. Então, e aí eu vou ter uma pergunta final sobre outra coisa. Tá, pode trazer o outro lado da moeda aí pra gente. O que essa informação talvez muito nova para muita gente? É que existe também 5 outros pontos que a gente tem que entender para fazer o design da mudança, porque o que a gente está fazendo é melhorar a forma de olhar para a empresa. Aí, mais uma vez, se você ficou meio na dúvida do que eu estou falando, acessa o vídeo anterior, que lá a gente fala sobre isso, eu explico sobre estrutura operacional lá. A gente quer fazer uma mudança. A gente precisa clarificar, deixar claro onde a gente está começando, da onde a gente vai começar. Esse é o primeiro ponto. Criar foco para melhoria. Então a gente está tomando a decisão, mas Zé, e o criar foco? Então, quando eu estou tomando decisão lá no Flight Levels, a atividade de criar foco é para que o que eu estou escolhendo, desde a estratégia dos objetivos estratégicos que a empresa fez, a gente está operacionalizando, ajudando ela a operacionalizar. O que está sendo trabalhado das iniciativas épicos, apostas, outras terminologias que tem aí, né, Samuel? Que o pessoal chama lá, que são os grandes projetos, programas. O foco é você diminuir, escolher aquilo mais importante e focar naquilo que é mais importante, deixando o que é menos importante para logo na sequência. Isso eu criar foco, né? Aqui é foco na melhoria. Então, para fazer mudança, a gente tem que criar foco para a melhoria. Porque para melhorar, tem um monte de coisa para melhorar na empresa. Quando você começar a olhar o processo, nossa, tem que melhorar um monte de coisa. E aí o que acontece normalmente é que todo mundo quer melhorar várias coisas simultaneamente. E isso vai gerar dores e mais trabalho, talvez, para as pessoas. Fora mudanças e tudo mais. Pô, eu trabalho A, agora eu tenho que trabalhar B. Então eu tenho que também criar foco para a melhoria que eu vou fazer. Eu tenho que construir uma coalizão, uma aliança guiada. Eu tenho que criar essa para fazer a mudança acontecer. Ô Zé, não entendi, dá para você explicar? Sim. O que é ter essa aliança? Para construir qualquer nova coisa, para fazer uma mudança na empresa, eu tenho que achar as pessoas e construir alianças, porque todo mundo dentro de uma empresa, ela tem algum objetivo. E aí você vai conflitar os objetivos. Eu quero mudar isso aqui, a gente vai melhorar essa... Peraí, se você fizer isso, você vai expor o meu trabalho. E eu não quero que você exponha o meu trabalho. Perfeito. Então você tem que ter essas alianças
construir essa coalizão para fazer essa mudança, você precisa construir ela. Engajar as pessoas. Pô, Zé, engajar é básico. Exatamente, por isso que ele tá aqui, desse outro lado da moeda. Se você não engajar, não vai ter mudança, cara. Esse é o primeiro ponto. Vai ser goela abaixo, que a gente fala, né? Quer dizer, vem top-down. Se for top-down, as pessoas vão fazer para talvez não perder emprego no primeiro momento. Depois eles podem até reconhecer que aquilo foi bom. Mas vai ser uma pressão muito grande sendo feita. Então, quando você engaja para fazer qualquer mudança, vai ser melhor. E aí, o último ponto, que acho que completa tudo isso, e aí eu vou dar a deixa de novo aqui, já que foi até sem querer, do treinamento de facilitação. E outros treinamentos também falam isso. Se você quiser, a gente aqui na K21 tem vários treinamentos de soft skill que vai te ajudar, e também de agilidade e de conhecimento, que é aplicar o approach agile, né? O agile approach, que é o que a gente fala sobre adaptabilidade, de você fazer talvez formas incrementais, de você estar olhando, vou trazer aí os nossos 4 domínios, né, que foram criados pelo Garrido e pelo Toledo, né, que é o negócio, organizacional, cultural e técnico. Então esse approach que a gente acaba fazendo, você tem que aplicar ele para que a mudança possa acontecer. Então esse outro lado da moeda a gente chama de change design ou de design da mudança. A gente precisa de, resumindo aqui mais uma vez, né, falando rapidamente, clarificar onde a gente vai começar. Criar foco para melhoria, porque não dá para melhorar tudo que a gente encontrou. Construir uma coalizão, uma aliança guiada para engajar as pessoas e aí a gente aplicar esse approach, esse agile approach que a gente tem para não ser apenas um time, uma área, mas sim a companhia como um todo ágil, como a gente fala, né? Então, por isso que a gente fala que o Business Agility, Flat Levels tem isso, né? Uma frase do Klaus Leopold, que o Business Agility não é um esporte de time, e sim da empresa como um todo. A gente precisa fazer esses movimentos. Então, Flat Levels tem uma moeda de 2 lados. Zé, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, né? Que espero que você em casa tenha conseguido perceber qual é essa diferença, né? E aonde normalmente vêm essas confusões. E aí eu tenho uma pergunta aqui que acho que nós dois podemos responder sobre, tá bom, que é uma pergunta que eu já recebi também, tá? Eu só tô trazendo o que eu já recebi de treinando os nossos aqui. Quem faz Flat Levels e quem tem que fazer? Qual a melhor escolha, né? Para qual perfil de público? Flat Levels, aí 1, 2, né? 3, ou fazer a trilha Kanban, KSD, KSI e Kanban Maturity Model. Ou faz os dois, né? Então, como eu priorizo o que estudar, cara? Ah, e detalhe, né, gente? Você não precisa fazer o curso com a gente. Claro que a gente quer que você faça com a gente, né? Na K21. Mas tem outras formas de você ter esse conhecimento, lendo e assim por diante, né? Fala aí, Zé, o que você diria? Minha opinião, assim, eu vou separar bem o lado. Pessoal, eu acho que o conhecimento sobre o que a gente fala, eu vou falar o que a gente fala porque os treinamentos que eu faço, que o Samuel faz, eles normalmente têm muito mais conteúdo do que a própria ementa do treinamento oficial da Kanban University. Então, o primeiro ponto a dizer para vocês. Tá? Muitas informações para a gente poder lidar ali, que dá para fazer realmente a implementação e cases verdadeiros. Um monte de case. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o ponto, eu acho, Samuel, que esses conhecimentos, ele é bom para todo mundo, cara. Independente do cargo, independente se você trabalha na área de agilidade da sua empresa ou não, da área de transformação, do escritório de projeto, do escritório de gerenciamento de valor, o Avalo, que é o VMO, né, o VMO, né, falando bonitinho. Independente da área, se você é um diretor ou não, os conhecimentos sobre olhar um fluxo de trabalho, a gestão visual e todos os assuntos que a gente traz, eu acho que é essencial. Eu já tive diretor de empresa, de alta direção, executivo na minha aula. Eu já tive todas as posições e todos eles sempre falaram, pô, isso aqui é um conteúdo que eu entendendo consigo também ajudar não só os meus colaboradores, né, mas é para a vida até para você como pessoa entender que, por exemplo, não dá para a gente arrumar tudo na casa, porque talvez não vai dar tempo, e se não dá tempo você fica maluco, sobrecarregado, com um monte de coisa para fazer, atividade do trabalho e da casa, e a gente vai ter que escolher. E essa escolha não pode ser tão sofrida. Então a gente fala sobre isso e para a gente encontrar o melhor valor. Então, na minha opinião, é um conteúdo que você aprenda independente do seu cargo, onde você trabalha e qual a área e ramo de atividade. Vai ser muito bom para você.
porque a gente trabalha, tem atividades. O Flight Levels, se você é um agente de mudança, se você é um diretor, um gerente, um líder dentro da sua empresa, fazer o Flight Level System Architecture, ele vai abrir a sua mente, a mente da área como um todo. Vou dar um exemplo real. Um diretor de uma grande empresa brasileira, eu fiz o treinamento dentro da companhia e apareceu o CEO, o cara, o diretorzão de toda aquela grande parte da companhia, da área de tecnologia, mas todo mundo, imagina, tinha pessoas de todas as áreas, de uma grande companhia que envolvia desde cenografia até o cara que faz desenvolvimento de software ali. Então tava toda a empresa lá. E o diretor mal, o CEO lá, tava na aula. Eu até estranhei quando ele foi. Porque foi a primeira vez que veio alguém ali, ele quis acompanhar. É claro que, sendo sincero para todo mundo, ele não ficou 100%. A aula foi de 2 dias seguidos. São 8 horas. Ele teve momentos que ele se ausentou ali. Mas o comentário dele no final foi assim, o único para a empresa inteira e para mim também. Que abriu a visão dele sobre como realmente a gente trabalha. Que é isso que o Flight Level System Architecture traz para a gente entender como a gente opera, a estrutura operacional da empresa. E eles conseguiram ver assim vários problemas. Nossa. Porque não é seguir o organograma. Então, Zé, então para quem vai falar? Já falei aqui, né? Para qualquer um. Também posso trazer outro exemplo de uma diretora do TCU. Aí que eu não preciso falar o nome dela aqui, mas que tá público, ela falou tranquilo durante a aula, disse que eu podia fazer esses comentários, então eu tô trazendo aqui. Que ela falou, preciso trazer o resto da diretoria para fazer essa aula com vocês. Para ela poder expandir a visão, você entende, Samuel? Porque a visão que a gente tem hoje de bater o bumbo, de fazer as coisas acontecerem e tudo mais, ela é ótima, mas a gente precisa entender como a empresa funciona para que a diretoria também possa dar suporte às equipes fazerem os trabalhos de maneira melhor, olhando o resultado de negócio. Perfeito. Então, essa é a visão. Você perguntou mais uma coisa, que são as ordens, né? Onde que eu invisto? Bom... pergunta difícil de responder, né? Aí eu vou trazer da seguinte maneira. Zé, normalmente eu pergunto para as pessoas qual é o propósito delas para poder ajudar a direcionar. Para onde você está indo na sua carreira, seu propósito ou a sua necessidade do momento do conhecimento. Então você está com um desafio novo na empresa, o que você vai fazer, então dependendo do conteúdo. Como eu já falei aqui, o Kanban acho que é essencial para todo mundo. Conhecer, então leia os livros, tá? A recomendação aí que eu disse para você, gratuito, se você quiser, manda mensagem aqui, faz comentário aqui no nosso canal, eu vou fazer questão de mandar para você, tá bom? Ou manda lá no nosso LinkedIn, né, Samuel? A gente tá no LinkedIn, abre lá, José JR no LinkedIn, você vai me encontrar, manda uma mensagem para mim, eu posso mandar direto para você o livro. Ou você entra no site da Kanban University e faz o processo deles para você ter gratuitamente esse livro. Bom, então dado o propósito e a sua necessidade, você pode escolher um ou outro, se você não tem nenhum dos dois. Eu sugiro que, se você tiver condições, que você se aprofunde no Kanban. Eu posso fazer os dois. Então, faz o treinamento de KSD, conheça profundamente, a experiência vai ser mão na massa, não vai ser blá blá blá, fazendo comigo com o Samuel. Eu vou fazendo aqui na K21, você vai ter verdadeiramente vai aprender fazendo o método. Então, não é só na teoria ou simulação, que brincadeirinha gostosa, tal, entendi. Não, a gente vai ver toda a profundidade dos porquês essas coisas funcionam. E aí você faz o Flight Level System Architecture. Se o seu desafio no momento é começar a olhar e tentar entender a necessidade de olhar que existe um sistema que envolve vários times, várias áreas, e eu preciso começar a gerenciar portfólio, gerenciar estrategicamente o portfólio, tem diferença, e a gente fala isso no Flight Levels, faz o Flight Levels 2 Design. Essa é a recomendação que eu faço. Que lá eu vou mostrar para vocês essa diferença e como a gente vai realmente usar 5 atividades e construir um nível 2. Como a gente constrói um nível de coordenação verdadeiro. Porque você vai fazer o treinamento e vai poder construir vários níveis de coordenação dentro de uma empresa. Legal? Samuel, quer complementar alguma coisa aí? Eu tô pensando na sua resposta e nas últimas indicações que eu fiz. A última indicação que eu fiz, faz primeiro o Flight Levels e depois, se necessário, Kanban, nesse caso, né, sistemas Kanban, foi quando uma empresa que já está usando o sistema Kanban, a base dela já fez os treinamentos do Kanban, o método Kanban, né, já conhece, e aí chegou o momento que a diretoria quer entender disso. Aí eu falei, olha, talvez não valha a pena o seu diretor fazer o KSD agora. É fantástico, mas você está com tempo eu preciso... resolver um problema, né? Resolver um problema que é trazer eles de vez para o jogo. Aí eu falei, olha, talvez então melhor ele fazer um Flight Levels e depois volta e faz o KSD ou o KSI, né? Porque o KSD e o KSI, ele é meio que... A minha impressão é que vamos organizar a casa, vamos estruturar a casa.
Então eu parto da equipe para melhorar, olhando sempre para o resultado de produto. E a impressão que eu tive, assim, que às vezes o Flight Levels ele já sai do produto para depois organizar a casa. Não dominar o produto, mas eu olhar como as interações realmente acontecem macro para depois para chegar no micro. Gostei do seu comentário, Samuel. Eu vou falar aqui, acho que ver se você concorda, ou senão a gente pensa junto aqui o pensamento. Tá? Tô montando junto aqui com vocês, tá, gente? A gente tá assistindo junto. Só pra falar aqui, gente, de vez em quando, Zé e eu, a gente tem umas conversas dessas assim que vai, ó. Mas assim, para finalizar essas separações, essas diferenças, pra gente entender exatamente o método e tal, como eu falei aqui, o Flight Levels ele não olha diretamente como a gente vai fazer a melhoria dentro do Flight Level 1, quer dizer, o nível operacional. E o Kanban, ele começa diretamente no nível operacional. Então vamos fazer os times e as áreas melhorarem os seus processos, e é muito bom. Então, acho que, como eu disse no filme anterior, né, no vídeo anterior, e nesse também, pro Flight Levels, e aí tá acho que dá para até começar a encerrar aqui, não importa se você tem uma área que usa Scrum, outra hora que usa o Kanban, outra hora tá usando o LES, outra hora tá usando o PMBOK raiz, porque para ele são partes do sistema que se estiver funcionando, entregando, fazendo valor para a empresa, o Flight Levels ele não quer trazer melhoria ali, você já tá melhorado. Mas eu preciso melhorar uma área que já tá muito lento, tá com problema. Aí vamos usar as melhores práticas, o Kanban é uma maravilha, mas talvez se você queira usar outras. O Flight Levels ele tá olhando no nível mais alto da companhia, como a gente junta todo mundo efetivamente, independentemente do método ou forma de trabalho de todas essas áreas, para não impor algo, não tem que usar A, B, C, D, senão não encaixa, não é isso. E a gente melhorar a comunicação entre todo mundo, para melhorar a comunicação conectando com a estratégia, né? E aí a estratégia realmente conseguir operacionalizar a própria estratégia para que a empresa atinja os objetivos de negócio que ela quer e ela precisa. Então o Flight Levels vem nessa visão, assim, aumentar principalmente o nível de comunicação, simplificando muitas vezes o que alguns métodos e frameworks têm complicado, né? Ou complexado. Muito bom, Zé. Zé, rapaz, essas duas conversas foram maravilhosas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que está assistindo. Deixa seus comentários, manda mensagem para o Zé, manda mensagem para mim e para a gente da K21, que a gente vai te ajudar aí nos próximos passos. Aquele abraço, galera. Um abraço, Muga. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.